O que descobrimos é que as pessoas com alto desempenho têm emoções extraordinariamente positivas e relacionamentos positivos. Portanto, é um mito completo que os 5%, 10%, 15% de alguma forma são solitários ou mais divorciados do que as outras pessoas. Isso não é verdade. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis. Vamos falar sobre hábitos. Quais são alguns dos principais hábitos que talvez você tenha pensado mais como hábitos de pessoas realmente extraordinárias, mas na verdade não eram? E outros que você disse, eu não sabia que isso era um hábito-chave, eu sempre pensei que era outra coisa, mas na verdade é isso Sim, aqui. eu estava muito enganado. Como pano de fundo no livro, este é o maior estudo de alto desempenho já feito no mundo. Temos dados de 195 países. Pesquisamos e o conjunto de dados que obtivemos foi, primeiro, do meu público conhecido, que é mais de 10 milhões de fãs e seguidores. Mas também muitas pessoas não sabem que formei mais de 2 milhões de pessoas que se inscreveram para meus cursos online ou séries de vídeo. Loucura. E mais de 100 milhões de visualizações de vídeo. Bem, nós raspamos todos os comentários, raspamos todo o feedback dos usuários, fizemos um enorme conjunto de dados, com o que as pessoas estão lutando, o que eles dizem que funciona, o que as ajuda a superar isso. Isso me deu um tipo inicial de conjunto de dados, como, eu acho que é isso que realmente funciona. Eu também tenho ensinado a maior parte das coisas por 10 anos e tenho treinado isso para ter minhas opiniões pessoais. E eu tinha cerca de 20 ou 30 desses conjuntos de dados e 10 anos de coaching. Eu tinha uns 15 ou 20 hábitos. E eu pensava que era, por sinal, todos eles. E também tem muito livro sobre hábito por aí, né? Tem um livro Sim. de Stephen Covey, tem O Poder do Hábito. Há muitos livros sobre isso, então é uma coisa completamente diferente. É tipo, por que mais um livro sobre Sim, isso? mas sempre havia um grande buraco, ou não havia pesquisa sobre quais os hábitos empiricamente comprovados movem a agulha, ou era apenas porque era compartilhada de uma perspectiva pessoal, ou era apenas sobre como estabelecer hábitos. A questão é, quais hábitos provaram movimentar a agulha em direção a um alto desempenho repetidamente? Porque alto desempenho significa ter sucesso além das normas padrão de forma consistente a longo prazo. Bem, você tem que medir isso para saber. E assim, há 6 delas. E é sobre isso que trata este livro. Está dividido, o que eu não planejava, em hábitos pessoais e hábitos sociais. E há coisas lá dentro, e vamos chegar a elas. Mas para responder a sua pergunta de como eu pensava que seria, pensei coisas como, este aqui vai te irritar, me irritar. A criatividade não está fortemente correlacionada com o alto desempenho. E se você me dissesse isso há 7 anos atrás, eu teria lutado com você por umas 2 ou 3 horas. Mas então, em uma entrevista com um dos maiores CTOs, Chief Technology Officer do mundo, ele disse, Brandon, eles são uma das 10 principais marcas do mundo. Ele disse, minha equipe? Eu não sou criativo. Minha equipe não é criativa, mas nós sabemos como executar e dimensionar, e execução e dimensionar são realmente importantes para um alto desempenho a longo prazo. A criatividade pode te colocar no jogo, mas muitas pessoas são criativas e não conseguem sair de um básico. Eu argumentaria sobre isso para sempre, porque sou um escritor criativo e um treinador. Eu nunca teria pensado nisso. Idade, nacionalidade, etnia, e aqui está um grande problema, compensação. Aqui está um grande problema, personalidade. Aqui está um grande problema, os pontos fortes. Eles não estão fortemente correlacionados com o alto desempenho. Alguns deles têm correlações fracas e, a propósito, porque se os acadêmicos estão ouvindo isso, eles pensam, não, ele está errado, isto está vinculado ao alto desempenho. Não é que isso não seja importante. Essas coisas podem mudar seu humor, podem mudar muitos resultados importantes da vida, bem-estar, saúde, felicidade. Mas quando falamos de alto desempenho, essas coisas são menos importantes do que essas 6. E o que digo às pessoas é que não estou dizendo que essas coisas não são importantes. Acontece que essas outras são mais importantes. Então, quais são os 6 hábitos? Claro que sim, Então, os hábitos pessoais, e estes são os que mais movem a agulha, número 1, de alto desempenho, você vai gostar deste. Os de alto desempenho buscam mais clareza do que os seus colegas. E o que isso significa para eles é, em cada situação em que se encontram, eles buscam clareza e estabelecem intenções. E não é de vez em quando, eles fazem isso com mais frequência. É como se eu tivesse sido abençoado por trabalhar com a Oprah Winfrey. Quando ela tem uma reunião, no início de cada reunião ela pergunta, qual é a nossa intenção aqui? Qual é a intenção desta reunião? Não, qual é a agenda? O que eu faço? Qual é a intenção? Isso é em cada reunião. Então ela está buscando clareza no início de cada reunião. É por isso que ela é tão surpreendente. Se você pensar em toda a sua carreira, ela estava sempre tentando que as pessoas procurassem clareza sobre quem eram, para que pudessem ser elas mesmas. Isso é o que fazem os grandes artistas. Eles apenas o fazem com mais frequência. Eles buscam clareza antes de filmar aquele vídeo, antes de ter a entrevista em podcast. Mas, especificamente, encontramos 3 práticas que ajudam você a melhorar na busca de clareza. Em primeiro lugar, eles buscam clareza naquilo que chamamos de futuro.
Então você provavelmente já ouviu dizer que as pessoas de sucesso estão mais voltadas para o futuro. É verdade, e especificamente para o que elas estão olhando. Se você olhar com alguém de alto desempenho, elas estarão mais claras sobre quem eu quero ser nesta próxima situação. E a propósito, não se trata de quem eu sou, mas quem eu quero ser. Eles são mais orientados para o futuro. Eles estão mais intencionados sobre quem querem ser em situações sociais. Então, é como se eu quisesse ler este tipo de intenção com o Lewis hoje. Isso é intencional. Eles são mais claros sobre quais habilidades precisam desenvolver para alcançar seu próximo nível de sucesso. Veja como você realmente conhece um desempenho inferior. Abra o calendário dele e procure qualquer evidência de que eles tenham planejado seu próprio currículo para a grandeza. Se eles não tiverem aulas ou cursos, se não estiverem ativamente construindo habilidades, não há nenhuma chance de alto desempenho. Quero dizer, talvez eles possam ter a sorte de ter sucesso inicial, mas alto desempenho é sucesso a longo prazo. Você tem que estar construindo. Em constante crescimento, constante Sim, aprendizagem. estar ciente disso. E o último do futuro é que eu conheço o serviço que eu quero oferecer no futuro. Fale com qualquer pessoa de alto desempenho. Tenho certeza de que você já entrevistou. Eles conhecem o serviço e a diferença que querem fazer. Talvez não precisamente, mas eles estão fazendo a pergunta. Portanto, isso é um pouco do que sabemos. Eles buscam clareza. E essa é uma das primeiras práticas, fazer perguntas nessas áreas. E os outros dois, muito rápido, quando se busca clareza, eles são mais claros sobre o sentimento que querem ter. Como uma ou um velocista olímpico que ganhou o ouro. É mais provável que tenha dito antes de ter ido para a pista: como eu queria me sentir lá fora. Não apenas o resultado. Como quando o pé está no bloco e eu estou com os braços para baixo. O que eu quero sentir, como se eles estivessem muito conscientes da sensação que estão tentando ter. Sim, eu não quero me sentir estressado de novo, eu quero me sentir calmo, suave. Sim, e eles estão falando sozinhos, buscando clareza. Então, a última, que é realmente importante, eles são claros sobre o que é significativo para eles agora e o que pode ser diferente do futuro. O que é algo que eu não sabia até fazermos muitas entrevistas ou conversas. Muitas pessoas sabem o que eu gosto agora, sabem qual é sua paixão, mas é como, o que será significativo para você mais tarde, como em 5 anos? Eles já pensaram sobre isso. Eu diria que eles fizeram para trabalhar, portanto, esse é apenas o primeiro hábito. E assim o livro se abre com essa história de encontrar o que é. Todos nós temos que decidir quem somos e o que queremos e como obtê-lo nesta etapa de nossa vida. E quando não sabemos isso, atingir uma alta performance pode ser realmente difícil. Para mim é algo claro. O primeiro capítulo do meu livro é sobre como os maiores líderes têm uma visão muito clara. Adoro isso. É isso aí. E eles conseguiram essa visão buscando clareza. Esse foi o hábito que lhes deu a visão. Eles estavam constantemente buscando. Quero dizer, eles faziam mais perguntas. Essa é uma de nossas descobertas. Eles literalmente estão fazendo mais conversas internas, fazendo mais perguntas, o que é tão importante. Incrível. Adoro como você falou sobre isso. Você disse: o mundo se importa menos com seus pontos fortes do que com o serviço e contribuições significativas. Então, por que tantos de nós estamos concentrados em pontos fortes e personalidade? E essa foi uma descoberta enorme. Essa é outra. Eu teria surtado completamente com qualquer um. Descobridores de Força, todos esses livros, é como se a gente estivesse concentrado em pontos fortes apenas. E infelizmente um que está na maioria do desenvolvimento pessoal. Essa é a maior falsa dicotomia que já existiu. Concentre-se em seus pontos fortes, ou seja, você tem que fazer as duas coisas. Você tem que fazer as duas coisas. Mas o que encontramos em nossa pesquisa, que me surpreendeu, os profissionais de alto desempenho não relatam trabalhar em seus pontos fortes mais do que as pessoas comuns. Portanto, não é isso que lhes dá a vantagem. Um dos capítulos abre com este cara. Ele escreveu este e-mail, um cara realmente muito bem-sucedido. Ele escreveu este e-mail dizendo: e eu colocaria em tudo isso. Colocaria nos Descubra Seus Pontos Fortes, o Berkman, o Kolbe, o Myers-Briggs, e colocaria em tudo. Este é um dos meus primeiros clientes como treinador. Eu sabia tudo sobre ele. Conhecíamos todo o seu passado, fazíamos todo o trabalho de casa, tivemos sua revisão por pares, suas avaliações 360 do trabalho. Então eu o vi fracassar por 2 anos. E ele me escreveu este e-mail e disse: Brandon, pare de me dizer como são as pessoas bem-sucedidas. Porque conhecemos meus pontos fortes. Não estou progredindo. E comece a me dizer o que elas fazem. E foi nisso que este livro se tornou. É como o que você precisa fazer. Porque neste e-mail ele escreveu que é de onde veio esta descoberta. Ele disse que isto era muito bom. Ouça esta frase. Ele disse: como líder tenho que ser honesto comigo mesmo. Que minha missão e visão nunca devem se curvar às minhas forças humanas limitadas. Eu deveria me elevar para minha missão ou visão?
Os pontos fortes não são relevantes. A questão é o que é necessário fazer para que eu me desenvolva para alcançar essa missão. É como, seus pontos fortes são ótimos, sim, é claro, fazer seus pontos fortes, mas isso é como se... O que eu digo às pessoas é que vamos imaginar que você tem um urso, e esse urso quer ir para cima deste penhasco aqui. E nunca esteve no penhasco, e ele quer pegar aquele novo mel lá em cima. Dizer ao urso para se concentrar nos pontos fortes, para ir a algum lugar que nunca foi antes, e fazer algo que nunca fez antes é estúpido. É como dizer, ei, sabe de uma coisa? Tente ser mais corajoso. Se você diz, Brandon, eu tenho esta nova visão grandiosa, eu só digo, tente ser mais Lewis. Quero dizer, em um nível espiritual, isso é bom. Mas você e eu sabemos que você terá que se desenvolver muito além das suas zonas de conforto, e os pontos fortes são tipicamente zonas de conforto. Temos que superar isso e ir para o próximo nível. E desenvolver habilidades e superar medos e todas essas coisas que vão ajudar a gente a chegar em outro lugar, Sim, né? sim, toda conversa sobre ir além da zona de conforto realmente exige que ultrapassemos nossos pontos fortes. Isso realmente requer muito de nós. É a nossa zona de Essa é a conforto, zona a de gente já conforto. sabe no que a gente é bom e... E o problema com o descubra seus pontos fortes e todos os movimentos baseados em ponto forte é a suposição. E todos eles são escritos desta forma, com base no que se chama de forças inatas. E a força inata é a suposição de que você teve isso desde o nascimento e que essas forças inatas são aquilo em que você deve se concentrar. E eu sou como bem, se você teve ao nascer, provavelmente teve quando tinha 15 anos de idade. Portanto, se é inata, você teve aos 15 anos. As forças que você tinha aos 15 anos são suficientes para servi-lo aos 50? Diabos, não. Você precisa se desenvolver além do que é inato e ir para um nível totalmente diferente. E assim assumo os pontos fortes no livro dessa maneira. Mas também digo que quase não importa porque muitas pessoas têm pontos fortes e são péssimas no trabalho, porque não adotam esses hábitos. Quero dizer, quantas pessoas você e eu sabemos que são incrivelmente fortes e seus pontos fortes são incríveis e não fazem nada o dia todo. Muita gente no meio esportivo, tem muita gente grande e talentosa que possuíam grandes dons, mas que ainda assim não conseguiam vencer. Ou eram preguiçosos ou não se esforçavam o suficiente com o corpo porque estavam contando com seus talentos, forças e por isso nunca foram capazes de chegar ao jogo, ao campeonato dos Você melhores disse? times. E eles tinham todo o talento do mundo e você pensa, cara, se eu tivesse isso, eu seria incrível na minha carreira. Isso é tudo sobre o código de talentos, ou um monte de novos tipos de pesquisa em desempenho. Ele apenas diz que o mais importante é o que você faz com o que tem a desenvolver na visão da missão que precisa servir. E assim, o livro apresenta uma grande parte da ciência por trás disso, e então, obviamente, a maior parte é orientada para os 6 hábitos. Então, em termos de clareza, qual é o hábito que você assume diariamente ou mensalmente com clareza? Com o que você pensa todas as manhãs? Como você aplica esse hábito na sua vida? Eu aplico de 2 maneiras. Primeiro, para mim, cada situação em que me encontro, pergunto constantemente qual é a sensação que quero ter aqui. Se você me vê ensinando, geralmente eu digo, traga alegria. Então eu tenho gatilhos de alegria que estabeleci em minha mente que me tornam mais intencional sobre as coisas. Assim, por exemplo, um gatilho de portal. Sempre que passo por uma porta, eu digo, traga alegria. Então, quando passo por aquela porta ali mesmo, é como, traga alegria para esta sala. É apenas um gatilho mental que eu preparei para mim mesmo. Todas as manhãs no chuveiro eu faço 3 perguntas para mim mesmo. Não que eu tome banho todas as manhãs, mas as faço. A primeira pergunta que digo, o que posso fazer hoje? Então isso me obriga a ser claro sobre o que vai me trazer alegria e entusiasmo. Número 2, eu digo, o que pode me fazer tropeçar hoje? Porque normalmente eu sei o que está acontecendo no dia e o que pode me confundir, onde eu não tenho um bom desempenho, o que poderia me incomodar. E a número 3, eu digo, o que posso fazer para surpreender alguém hoje? Para dar um presente de agradecimento ou reconhecimento hoje? E assim penso nisso pela manhã. Acho que isso me ajuda a começar o meu dia bem, claro. Depois, quando me sento antes de trabalhar, olho literalmente para o meu calendário do dia. Eu fiz isso pela manhã e olho para o que quer que esteja acontecendo no dia e penso sobre isso durante 20 minutos. Eu penso literalmente no meu calendário durante 20 minutos por dia. E as pessoas pensam que isso é loucura, mas o que estou pensando quando estou olhando para o calendário é, certo, vou receber essa ligação. O que eu quero que aconteça nessa chamada? Qual é a minha intenção, meu objetivo, meu sentimento por essa chamada? Como eu quero terminar isso? Eu vou ter esse tempo com o Lewis. Como eu quero estar lá? Como posso ter certeza de que vou gostar? Porque é uma grande coisa. Eu adoro seu programa. Eu quero fazer um bom trabalho. Quero compartilhar algo para as pessoas, mesmo não tendo a menor ideia do que você vai pedir. Quero estar presente para isso e ter certeza de que estou realmente lá, mesmo que talvez esteja com um resfriado hoje.
É como se estivesse apenas pensando nisso. Eu acho que isso me ajuda. Isso me faz continuar fazendo perguntas. Todos os domingos eu faço uma avaliação das arenas da vida. Isso significa que há 10 áreas de nossa vida e eu mesmo me pontuo nelas. Este é o meu 11º ano fazendo isso. Assim, em cada área da minha vida, desde a saúde emocional até felicidade, relacionamentos, tempo, hobby, etc., eu me dou uma nota de 1 a 10. E 1 significa que sou péssimo, fui horrível na semana anterior com relação a isso. 10 significa que eu fiz um bom trabalho. Então eu pergunto, como posso fazer melhor? É minha rotina de domingo. E isso me mantém claro. E não é como se às vezes, como todo mundo, eu não me perguntasse o que está acontecendo ou o que estou fazendo. Mas esses hábitos, esses eram meus hábitos. Você tem que estabelecer seus próprios para buscar clareza. Mas quando você os tem, você transforma a sua vida. Com certeza. Clareza, coisa poderosa. Sem clareza é difícil de realizar um sonho, é difícil de melhorar, é difícil de Sim, crescer sem seu clareza, sem desempenho. mudanças. É, Sem metas, sem crescimento. é isso aí. A segunda coisa que eu vejo aqui é energia. Sim, E o que você quer dizer com isso? É um pico de energia, alta energia o dia inteiro? não é a energia da cafeína, mas o hábito é gerar energia, não necessariamente ter energia. Criar energia. Criar energia. E o que eles fazem, a forma como medimos essa espécie de energia mental, está ligada a seu foco, sua resistência e sua capacidade de administrar tarefas complexas sem muito estresse mental. O número 2 é a energia emocional, que é apenas a quantidade das emoções positivas. E a número 3 é a energia física. Pessoas de alto desempenho têm 40% mais chances de se exercitar 5 vezes por semana do que o resto de seus colegas. Isso significa que 15% das pessoas com mais alto desempenho no mundo tendem a se exercitar 5 dias por semana. E esse exercício pode ter definido como 45 minutos de caminhada rápida ou intensidade, ou seja lá o que for, mas 40% é provavelmente uma grande descoberta. E o que descobrimos é que pessoas de alto desempenho apenas têm melhor bem-estar, felicidade e condicionamento físico do que todas as outras. Uma descoberta foi que CEOs, executivos, sêniores e proprietários de empresas relatam gastar tanta energia agora quanto os atletas de nível competitivo. Eu posso imaginar. Sim, fiquei surpreso Com com isso. certeza. Eu teria pensado que os atletas seriam 10% a mais. Eu me refiro à energia emocional e Sim. mental que eles têm de tomar decisões, conversar, fazer grandes negócios, ficarem estáticos. É muita energia. E é por isso, quero dizer, se você realmente quer realizar seus sonhos, você tem que cuidar do seu corpo, da sua mente. É por isso que todas essas coisas finalmente ressoam no mercado. Porque a ciência da meditação, ou fazer uma pausa, ou gerenciar sua própria energia, o sono, é tudo. E acho tudo isso muito importante. E dizemos gerar energia porque existe esse mito de que algumas pessoas têm felicidade ou têm... É tipo, não, você a gera. Você não tem felicidade, você a gera. Cria. Você a cria. E assim, a qualidade da sua energia você tem que criar. Como você e eu, quero dizer. A maioria do nosso público conhecia nossos horários. Sua agenda dos últimos 5 dias foi como Luiz é capaz de se concentrar agora. E como você pode chegar aqui e fazer isso também? Sim, mas é porque dizemos, bem, que esta é nossa missão. Apareça, cara. Muitas vezes eu imaginei que você andou pelo campo e disse, estou exausto. Exausto. Lembro que você voou para competir na América do Sul. Eu ainda jogo com o time americano de handball, nosso time, há mais ou menos 1 ano. Eu lembro de ter feito uma entrevista em Miami, e aí depois eu voei de Miami, fui direto para o campo de treinamento e depois joguei contra o Brasil, que é tipo eliminatórias olímpicas, e a gente levou a pior, mas foi divertido, sabe? Eu tinha que ter clareza que eu podia aparecer, mesmo quando eu tava pensando, a gente vai perder. Era como se fosse a pior equipe do NBA jogando contra os Warriors e a gente não tínhamos chance, mas eu apareci, dei meu melhor. E você tem que definir toda essa rotina, quero dizer, a quantidade de rotinas que Tom Brady tem em sua vida para que É ele possa incrível. gerar energia, atordoou a Inacreditável. maioria das pessoas. Isso é apenas o... É isso que é Isso preciso aqui é pra você preciso. estar nesse nível, né? Se você não tá nesse nível, não Sim, precisa você não fazer precisa. Quero dizer, todo mundo pode simplesmente gastar, bem, eu vou ao Cinnabon, mas como você quer se sentir às 3 horas, se você quer se sentir incrível às 3 horas, não termine o almoço com o Cinnamon. isso. Sabe o que é louco? Cara, eu tenho 34 anos agora. Se eu comer açúcar e comida ruim como Oh, meu Deus. se eu tivesse, tipo, 20 anos, sabe? E agora, quando eu fico sem açúcar por 1 mês e depois como muito em um dia, é como se eu não conseguisse andar.
Minhas costas doem, meu Deus, é como se eu tivesse exausto o tempo Inflamação. inteiro. Muita inflamação. Uma vez que eu corto e depois trago de volta, eu me sinto tão velho. Cara, eu sou do mesmo jeito. Em meus seminários, fazendo um evento de 4 dias, e sou só eu. Normalmente tenho 1 ou 2 grandes nomes, mas sou eu 12 horas por dia, 4 dias e nunca me sento. Alta energia. Nunca me sento no palco. E a energia é super alta, quero dizer, é realmente um esforço, não apenas batendo palmas, saltando, mas realmente um esforço cardíaco. Você sabe Claro. como é difícil. E eu tive, mais ou menos na mesma época, quando eu tinha 35 anos, tive um famoso treinador de força e condicionamento nos bastidores. Ele trabalha comigo e com o Usher e diz: "O que você come aqui nos bastidores?" E outro cara entrou, amarrou o monitor de frequência cardíaca e ele disse que eu estou fazendo exercícios equivalentes ao nível da maratona todos os dias, durante 4 dias. Eu estava perdendo, em média, 11 libras em meus seminários. E eu faço 8 eventos por ano, então eu estava perdendo 88 libras por ano. É horrível para a sua idade. Então eu tinha que aprender como correr. Faço banhos de gelo todas as noites em meus eventos, que Inteligente, é. ninguém gosta de fazer isso. É o seguinte, eu costumava fazer isso todos os dias no futebol durante a temporada e é uma droga no primeiro mês, mas depois Sim, eu você tenho que aprende a fazer amar isso. isso, sabe? Sabe o que eu quero dizer? É como tipo, é muito É bom. tão bom depois do palco, 12 horas, É. ninguém diz: "Eu quero o hábito de tomar um banho de gelo no final do dia." Mas se eu quero estar em alta performance no palco, essa é a escolha. Agora, obviamente, pessoas ouvindo, consultem seu médico. Claro, claro que sim, é. Só leva 10 minutos, não fique de pé por Mas meia todas essas hora. coisas, quais são seus hábitos em relação à energia? O engraçado é que você se senta com pessoas de mais altos desempenhos e elas conhecem, elas podem dizer: "Eu faço isso, isso." E você pensa: "Cara, você está no seu jogo." Você conseguiu, eles sempre estão provavelmente procurando melhorar isso. Sim, totalmente. Mas eles estão muito cientes disso. E o que eu descobri foi que eles ficam irritados se não fizerem isso. É claro que sim, eu não meditei hoje de manhã, eu fiquei um pouco frustrado, então alguém me perguntou quando a gente estava em nossa reunião de hoje em Soul House, ele disse, e aí, a meditação? Porque eu medito todo dia, eu fiquei pensando, poxa, perdi essa manhã, fiz ontem, mas faltei hoje. É frustrante quando eu perco isso, é tipo, não quero me levantar mais, é. É o que você acabou de dizer. Realmente, as pessoas de alto desempenho, quando estão fora de seus hábitos energéticos. Com certeza. O terceiro grande hábito pessoal, o qual, por sinal, tenho ensinado alto desempenho por uma década, temos o seminário número 1 sobre isso, e o curso online número 1, e eu estava errado. Eu nunca soube que isto era uma coisa... E você vai rir. Você está pensando, cara, eu poderia ter te contado. Mas eu não sabia. Eu ensinava como um subtexto, mas eu não sabia que era isso. Isso é que os de alto desempenho aumentam a necessidade. E o que isso significa é que eles aumentam a necessidade de performance em sua mente antes de cada performance. Eles dizem, eu tenho que fazer muito bem. E eles se dão razões para isso. Então eles estão ligados seu porquê. Mas é diferente de apenas dar. Como saber que o seu porquê é bom. Saber qual o seu porquê e se dar vantagem por ele. O que quer dizer? Deixe-me dar um exemplo. 2 caras praticando no campo de atletismo. Eles vão ganhar a mesma qualidade de experiência. Tempos similares, talvez já tenham corrido antes. O cara no quarteirão em quem vou apostar é o cara que saiu e disse, eu tenho que fazer isso por minha mãe. Eles têm um motivo para atuar em níveis mais altos. E eles se conectaram a isso repetidamente. Agora, novamente, um pouco disso, Brandon. Mas a descoberta, a pesquisa é que eles fazem isso com mais frequência do que de baixo desempenho, ou mesmo os de bom desempenho. Eles estão mais ligados às suas razões, e eles são severos. E eles o fazem de 2 ângulos. Um ângulo é como seus padrões internos, como dizem meus valores ou minhas próprias expectativas. Eu tenho que esmagar isto porque é quem eu sou. Como quando você sai, você não vai brincar quando está jogando handball. Eu sou um atleta, vou chutar alguns aqui. É essa a autoexpectativa. Então, apesar de combinarem com obrigações externas, como minha equipe precisa de mim para fazer isso, o prazo diz esse tempo. Há algum tipo de obrigação externa. Eles não chamam isso de pressão. Minha família é algo maior do que eles mesmos, é. Algo maior do que eles mesmos. Isso foi outra coisa que me surpreendeu. Eles raramente usam a palavra pressão porque a querem. Umas pessoas que usam pressão, elas não a querem, mas com alto desempenho eu descobri que estão conectadas. Estou fazendo isso por uma causa maior, uma razão maior, uma equipe, ou assim, às vezes há como um prazo. Como se eu fosse um escritor de alto desempenho quando há um prazo.
Antes disso, eu não estou sempre no meu jogo. Mas se você tem essas razões, então você tem que ter suas razões internas e suas razões externas. Então, seu trabalho é lembrar-se disso mais vezes. Isso é o que se chama aumentar a necessidade, e nós fomos os primeiros a tentar provar isso com os dados. E fiquei muito surpreso com isso. Aquilo, lembre-se, esses três não são a minha opinião. Você pode dizer, sim, isso é o que for. Mas estes são mais importantes que tudo. Medimos mais de uma centena de hábitos diferentes. Estes são os que movem a agulha, portanto, se você quiser mover a agulha em sua vida pessoal, número 1, procure clareza com mais frequência. Número 2, gere energia com mais consistência e vontade. E número 3, aumente a necessidade, aumente as apostas antes de entrar em qualquer situação de desempenho. Acho que os profissionais de alto desempenho fazem por causa dessas três coisas. Eles não estão seguindo os movimentos. Não. Há mais intencionalidade, mais esforço, certamente mais disciplina. E é isso que está acontecendo, e é por isso que a magia está começando a acontecer. E depois a comparamos ou combinamos com os hábitos sociais pelos quais podemos caminhar, e foi tipo, é isso que faz tudo se encaixar. E qual é o primeiro hábito social? Aumentar a produtividade. É como se não, pessoas de alto desempenho são produtivos, mas o que é único é que eles não estão apenas empurrando mais papelada ou checando mais caixas, porque eu conheço muitas pessoas que seu trabalho diário não é o trabalho de sua vida. Então, eles não se sentem satisfeitos com sua produtividade. Pessoas de alto desempenho ficam satisfeitas com o que estão realizando, o que é uma medida muito grande. E aqui está o que eles fizeram. Eles identificaram seu principal campo de interesse, o que é um grande negócio. Então, eles identificaram o que chamamos de PQO, produção de qualidade prolífica, que são as saídas que importam e são mais reconhecidas e recompensáveis nesse campo de interesse principal. E então eles se envolveram. Eles se tornaram quase singulares, como quando os empregos voltaram para a Apple e se livraram de todas as linhas de produtos. Isso é o que estamos fazendo, que era uma produção de qualidade prolífica. Nós vamos ser os prolíficos na produção de qualidade nessas coisas, não naquelas. Portanto, é importante, como para mim, houve um período na minha vida em que pensei que meu principal campo de interesse era o desenvolvimento pessoal. E isso é o que a maioria sabia antes. Eu nunca publiquei nenhum marketing em minha página do Facebook em termos de conselhos de marketing. Eu até ensino isso também, mas meu front, meu YouTube, meu podcast, Facebook, tudo isso é apenas voltado para desenvolvimento pessoal. Portanto, eu realmente me identifiquei com isso. E então lancei meu primeiro livro, Life is a Golden Ticket, que foi a mensagem da minha vida e meio que foi um fracasso. Teve best-seller e depois morreu. Bam, bau. E isso realmente me deixou chateado. E eu percebi o porquê. Eu disse, sabe de uma coisa? Tenho pensado que meu principal campo de interesse é o desenvolvimento pessoal, e assim, eu fiz todo o livro. Li todos os livros, fui a todos os seminários, estudei com os gurus, tornei-me amigo de Wayne Dyer, Tony Robbins, os grandes nomes. Era isso que eu pensava que era. Então tive que fazer uma mudança e mudei meu principal campo de interesse para como compartilhar uma mensagem. E isso mudou completamente. Quando eu comecei a aprender, eu pensava, sabe de uma coisa? Meu principal campo de interesse precisa ser como compartilhar uma mensagem, porque eu já recebia a mensagem. E então eu disse, bem, o que é prolífico nesta área? Bem, o que é prolífico é o que é reconhecido nesta área em particular naquela época. Isso foi em 2006. Um vídeo online estava chegando agora, quer dizer, o YouTube, o Facebook eram jovens. O YouTube foi tipo 2004, né? 2005, por aí. Jovens? Mas o que importa agora é o vídeo. E eu entrei em tudo, criei 13 cursos online, porque em meu principal campo de interesse, compartilhar essa mensagem de desenvolvimento pessoal era tudo. Assim, aprendi a compartilhar tudo e passei de uma espécie de primeiro livro fracassado para que em 18 meses, 4,6 milhões em receita. Porque aprendi como vender e aprendi que compartilhar e vender uma mensagem era igualmente importante, porque se você não ganha o dinheiro, você não pode sustentar a mensagem. Eu tinha mensagem, mas não estava ganhando nenhum dinheiro. Eu era um pobre cavaleiro falido. Então eu mudei meu principal campo de interesse e consegui entender de marketing. Eu tinha que entender os negócios e o que vai ser prolífico no que estou fazendo agora. E isso é criar produtos para vender. Eu tenho que criar meus produtos de maior qualidade. Eu te mostrei meus folhetos. Coisas bonitas. Assim como o Super Branding, todos os livros que criei, fiz as capas de todos eles e fiquei obcecado. Eu era como o visual e a sensação e as coisas com as quais eu não me importava antes. E isso mudou tudo.
Portanto, o que eu digo às pessoas é que se você quiser aumentar, não apenas faça mais coisas, faça mais das coisas certas e realmente se dedique a isso. Quero dizer, seja super obcecado com a qualidade e realmente concentrado. É aquele velho ditado, o principal é manter o principal. Exatamente. Mas você tem que ter cuidado com o que é seu É principal. difícil, é. Especialmente mais abundância. Os de alto desempenho realmente lutam, porque você tem, quero dizer, 50 Oportunidades, portas. oportunidades. 50 portas e você quer abrir todas, mas você teria que cortar a si mesmo em 50 partes. Portanto, você tem que realmente identificar o que isso significa. O livro ajuda as pessoas a descobrir qual é o principal campo de interesse nesta fase da minha vida. Qual é a produção de qualidade prolífica que eu preciso fazer aqui? E depois ensina os hábitos durante o dia, como o tempo de bloqueio, como definir a intenção e liberar a atenção, como saber quando desistir das coisas. Tudo está nesse livro também. Poderoso assim, a produtividade, eles sabem como ser produtivos na hora certa. Isso é fantástico. Este é surpreendente. O próximo hábito é o de desenvolver mais influência do que aqueles ao seu redor. Não é porque eles são legais. Olhe para mim. Não estou superando o meu fator maneiro aqui. Acabei de comprar estes novos Nikes. Caminhei até a loja. Eu pensei, qual é o seu sapato mais novo? Eles são tipo estes. Eu disse, eu preciso disso. E eles, por quê? Eu disse, porque o Luiz tem tênis, cara. Eu uso ternos. Eu estou no palco de terno ou no meu estúdio meio formal também. Eu pensava, cara, eu tenho que conseguir uns tênis. Parecem Eu disse, bons, dê-me o seu cara. mais novo tênis, então não estou sendo descolado, não desenvolvo influência porque sou legal. Não é a sua personalidade que lhe dá influência, é como você trata as pessoas. Especificamente, a maneira como as pessoas de alto desempenho ganham influência é... Isso é demais? Não, não, não. Eu entendo, eu entendo. Veja como você desenvolve influência. Se realmente deseja um alto nível de influência, obviamente, você tem que fazer todo o básico, tratar bem as pessoas, ser gentil, e no livro o que eu faço é com cada hábito eu digo, aqui está o básico, mas depois eu vou, aqui estão as práticas que movimentam as agulhas. Os influenciadores de maior desempenho, o que estão fazendo, geralmente não sabem o que estão fazendo. A propósito, a primeira coisa que estão fazendo é ensinar as pessoas a pensar. Muito do seu show ganhou influência, e eu realmente acredito porque você é muito bom em ensinar as pessoas a pensar. Obrigado. Você está dando forma à mentalidade deles, mas os de alto desempenho estão realmente fazendo isso explicitamente. E você faz isso também. Aqui está como pensar sobre isso, pessoal. Os líderes de alto desempenho dizem à sua equipe, eis como devemos pensar em nós mesmos. Aqui está como devemos pensar sobre a concorrência, sobre o futuro da empresa. Eles o dizem, são mais explícitos. Veja como pensar. Quero dizer, o que é? O 7º livro mais lido na história do mundo é Pense e Fique Rico. Ele se tornou assim porque ensinou as pessoas a pensar sobre dinheiro. Temos que dizer ao nosso público como pensar sobre as coisas. A segunda coisa que eles estão fazendo é desafiar as pessoas. Eles estão as desafiando de uma forma específica. Se você ouvir grandes oradores, grandes palestrantes, os profissionais, e quando eu sei que estou tipo, esta pessoa estudou o discurso antes, é que eles desafiam o público de 3 maneiras. Eles desafiam o caráter do público. Eles estão desafiando as conexões do público com seus relacionamentos. Depois desafiam as contribuições do público, o que eles estão dando. Atingem os 3, o público pensa, eu tenho que ouvi-lo, eu tenho que escutá-lo, porque não só estão moldando como eu deveria estar pensando, porque talvez eu estivesse pensando errado, mas agora estão me empurrando, porque é como um grande treinador. Os maiores treinadores, eles não estão apenas dizendo para jogar melhor a bola, eles dizem, Luiz, você é um homem melhor do que isso, vamos lá, cara. Estão dizendo, olha como você está tratando sua equipe, olha, você não está contribuindo com a equipe aqui. Isso é um desafio diferente de simplesmente jogar a bola mais rápido ou pegar a bola. Então, eu estudei isso deles, mas essas são as coisas principais. E a terceira coisa, claro, é o exemplo a seguir, de pé. Quero dizer, se eu sou o cara que traz alegria, ou eu sou o que luta com honra, ou sou o cara de alta performance e estou fora do meu jogo, as pessoas vão saber disso. Portanto, estou sempre tentando ser o modelo do que faço, o que é difícil quando se fala de alta performance, porque todos pensam, bem, você não tem um dia ruim? Eu fico pensando, cara, eu tenho momentos ruins. Eu não diria dias ruins, porque eu não quero ir para a cama e sentir que o dia foi ruim. Mas, ao mesmo tempo, acho que é por isso que eles estão desenvolvendo influência. E muito disso, quando falo de hábitos, estou falando de uma maneira diferente das outras pessoas. A maioria das pessoas fala de hábitos como se quisesse apenas que os truques facilitassem as coisas. Este livro está cheio de hábitos deliberados, o que significa que você tem que pensar conscientemente sobre eles e conscientemente os desejará de forma consistente. Quero dizer, este livro, eu acho, será algo que as pessoas voltarão à vida indefinidamente, porque nunca será. Eu não queria escrever um livro fácil, quero escrever um livro que diga que isto é o mais difícil, mas se você o fizer, a recompensa está lá. É.
Nenhuma influência é uma das coisas poderosas e se você não pode influenciar ou envolver pessoas na sua visão, então vai ser difícil fazer com que sua visão ganhe Sim, vida. é isso aí. Então tem elementos de como ganhar essa influência, de como ser um modelo a ser seguido, de ser eficaz e intensificar as coisas diferentes que você precisa fazer para continuar a se inscrever nessa máquina de visão, né? Se você está trabalhando em equipe, é o seu negócio, seja lá o que for, não importa, mas você tem que ser solidário e se inscrever para influenciar pessoas. Eu acredito nisso. E quero dizer que temos muitos amigos que provavelmente estão ouvindo que fazem mídia social, ou estão em posições de marketing, ou estão tentando fazer crescer seus negócios ou sua marca. E eu digo às pessoas: você quer tornar este podcast poderoso? Olhe para os últimos 6 meses e se pergunte: quão estratégico eu tenho sido para dizer ao meu público o que pensar? Qual tem sido a minha estratégia em desafiar meu público? Até que ponto tenho sido estratégico em modelar as ações, pensamentos e sentimentos que quero que meu público sinta? E se você tem sobrevivido e crescido sem essa estratégia, você tem sido fantástico e sortudo. Agora, o seu próximo nível de alto desempenho é: vamos ser mais estratégicos. Isso é o que vai mudar o jogo para muitas pessoas, gerando sua influência. Porque as pessoas pensam: como você tem 5 milhões no Facebook? Eu fico tipo: eu sou estratégico sobre essas coisas. É muito como pensar em muitos desafios. É como se eu estivesse constantemente superando aqueles, porque também quero que as pessoas façam isso por mim. É por isso que eu ouço o seu podcast, você faz isso por mim. Eu ouço alguém, eu estava elogiando você, sua entrevista com Sarah Bakley. Foi simplesmente extraordinária. E isso me inspirou a pensar de muitas maneiras diferentes. Sabe, você e eu somos ambos queridos amigos de Tony Robbins, e Robbins fez toda a sua carreira desafiando as pessoas. Refiro-me à sua primeira hora de seminário. Você foi desafiado mais do que provavelmente na última década de sua vida, e, portanto, seja estratégico quanto a isso. E se você é líder na sala, pare de apaziguar seu pessoal. Como líderes, especialmente hoje, eles querem ser tão populares com seu povo, e eu digo que popular é bom, e isso virá da gentileza e do modelo a ser seguido. Mas desafie seu pessoal de forma mais estratégica. É por isso que eu trabalho no nível de CEO da Fortune 50 como um treinador de alto desempenho. Esses caras, eles não brincam. Quando eles me passam esse cheque para mim, é $250 milhões. Se não obtiver o resultado, quero dizer, em 2 semanas com eles, se eu não começar a mudá-los, estou ferrado. Uma das primeiras coisas que faço com eles é entrar, abro o calendário deles e começamos a apagar coisas no calendário deles, coisas que já não são mais o principal. Eu estou constantemente desafiando-os a voltar ao seu foco, ao que importa. Estou constantemente desafiando-os a desafiar suas equipes. Estou constantemente desafiando-os a serem mais otimistas ou poderosos, ou a apresentarem o que for preciso para isso, por pessoa. Eu sou pago porque desafio mais as pessoas. É isso, então foi isso que me levou a ser um treinador de alto desempenho. E a propósito, isso não é confortável para mim. Eu sou de Montana. Muitos de vocês ouvindo isso, que foram aos meus seminários, conheceram minha mãe lá. Minha mãe está nos meus seminários. Somos a família mais descontraída e despreocupada que você já viu. Tipo, minha mãe tem, 70 este ano? Sim, 70 anos. E ela é uma vela de ignição. Ela é incrível, ela é fantástica. Minha família nunca desafiaria alguém. Eu não vim disso. Eu tive que aprender isso, porque se não o fizesse, não teria influência, não conseguiria as coisas. Eu acho que a gente precisa desses desafios pra gente. É como um grande jogo. Você precisa de um desafio para poder ver o quão grande você pode se tornar. Precisa de um concorrente ou precisa de algo que deixe um pouco assustado ou um pouco inseguro para que você possa enfrentar essas coisas e ver isso como um desafio. Ou então a gente nunca vai ter um desempenho de alto nível. Eu acho que a gente precisa se desafiar o tempo inteiro se a gente quer entrar em algo novo. Caso contrário, a gente vai desenvolver uma força dentro da zona de conforto e ficar lá. Eu olhei para as minhas citações e eu pensei, escrevi muito sobre grandeza e encontrei essa citação que dizia: a jornada para a grandeza muitas vezes começa no momento em que o desafio e a contribuição se tornaram mais importantes que o conforto e a facilidade. Muito bom. E por isso temos que nos desafiar, mas o hábito aqui, o hábito social, é desenvolver influência, e você desenvolve influência, ensina as pessoas a pensar, a seguir, e certificar de que você está desafiando as pessoas nessas 3 áreas. Desafia seu caráter. Você tem que fazer isso delicadamente. O livro que você diz como certifique-se de desafiar as pessoas porque isso é tão importante, e desafie as pessoas que eles estão dando. Se faz isso estrategicamente, parte de sua mensagem de grandeza é desafiar as pessoas a seguirem seus sonhos. Você diz o tempo todo. É uma das razões pelas quais eu amo seu programa. Você está constantemente desafiando as pessoas a seguirem seus sonhos e não apenas siga seus sonhos, mas sim, ei, faça isso, eu adoro isso. Acho que é uma das razões pelas quais o programa é tão fantástico. O 6º e último demonstra coragem. Eu acho que todas as pessoas de desenvolvimento pessoal, é claro, mas elas
Na verdade, demonstram coragem, como se pudéssemos medi-las a partir do feedback dos colegas, podemos medi-la a partir de suas autoavaliações, podemos medi-la, temos esta coisa chamada avaliação de indicadores de alto desempenho. Você é pontuado em todos os 6 hábitos, é gratuito na internet, na web. Mas este atingiu o auge quando fizemos a pesquisa e eu não sabia disso. Os de alto desempenho estão mais dispostos a compartilhar suas ideias, compartilhar seus pensamentos, seus sentimentos, o que precisam, o que desejam, e o fazem de forma mais consistente que seus colegas, mesmo quando há risco ou incerteza. Você faz um ótimo trabalho. Eu conheço os livros que serão lançados através de você. Fale sobre homens e seja vulnerável. Isso é demonstrar coragem. Quando você não está condicionado dessa maneira, ou não está acostumado a isso, pode não parecer grande coisa, mas é. Quando você fala sobre eu fazer esta entrevista, eu fiquei tipo, pode não parecer uma demonstração de coragem para continuar, mas é porque eu te admiro, e eu também não estou acostumado a compartilhar muito. Normalmente gosto de deixar o trabalho falar por si. Pois é. Então, eu tinha que gostar, ok? Eu preciso compartilhar. Estou disposto a compartilhar isso de maneiras diferentes e únicas. Mas acho que para a maioria das pessoas é como quando você está em sua última reunião. Você compartilhou suas ideias e lutou por elas? Você compartilhou suas ideias e lutou por elas? Quando você queria postar aquele vídeo e estava morrendo de medo porque as pessoas iam fazer pouco de você, você o fez? E quando você quis dizer ao seu cônjuge que não estava conseguindo o que precisava, você o disse? Porque todos eles estão demonstrando coragem. Não é só a coragem que pensamos ao tirar alguém do rio ou algo assim, e isso faz parte. E falamos sobre os diferentes tipos de coragem no livro. Mas o que mais importa, mover mais a agulha, é compartilhar e lutar por ideias. Mas também essa vulnerabilidade de compartilhar seus desejos, suas necessidades. Quero dizer, os que têm alto desempenho realmente comunicam o que eles querem. E você provavelmente já viu isso. Oportunidade de networking. Você conhece alguém, eles dizem, eu estou tentando conhecer essa pessoa, estou tentando fazer isso. E eles não são insistentes com isso. Eles são apenas claros, eles pensam, é isso que estou tentando fazer, é isso que eu quero, isso que eu preciso. Os relacionamentos de maior desempenho nos casamentos. Correlacionamos o casamento e demonstramos coragem e eles permanecem juntos por mais tempo. Quando você está disposto a dizer ao seu cônjuge, eu não gosto disso, e trabalhamos nisso, isso é difícil para as pessoas. É assustador se expor ou seguir seu sonho, ou começar um podcast, ou iniciar um negócio. Essas coisas são assustadoras. Dizer ao seu chefe que algo está errado. Pessoas de alto desempenho relatam ser mais denunciantes do que qualquer outra pessoa, porque é preciso muita coragem para dizer, meu chefe está fazendo algo errado. Então, ensinamos como chegar a isso sem todo o hype, como o que sabemos realmente move a agulha na coragem psicológica, que na verdade tem sido muito medida em acadêmicos. Amei isso. Eu amo os hábitos e sei que vocês têm que comprar os livros porque tem muita pesquisa que respalda tudo isso e também tem etapas práticas para vocês poderem seguir. Então, comprem um livro. Eu tô curioso e quero fazer algumas perguntas pessoais. Qual é o medo que você mais tem agora na sua vida? O medo que eu mais tenho, provavelmente qualquer coisa que aconteça com minha família. Eu sou um ótimo filho, espero. Perdi meu pai em 2009 devido à leucemia, e ele foi meu grande mentor. Ele foi diagnosticado no Dia das Mães. Meio que acordou e caminhou no corredor e suas costas estavam estranhas. E ele se encostou no corredor, um pouco tonto, e a mãe disse, o que é de errado com você? Não, eu não sei. Está meio inchado aqui atrás. Eles foram ao médico e seu baço estava aumentado, o que é uma má notícia. Geralmente significa que seu corpo está produzindo células-tronco que não são boas. Então, ele foi diagnosticado com LMA, leucemia mieloide aguda, e eles disseram, você tem 1 semana de vida agora, e ele conseguiu 59 dias. A entrevista mais importante da minha vida foi quando liguei para ele e escrevi todas essas 30 perguntas sobre a vida e o entrevistei. Foi a primeira vez que liguei para alguém e gravei qualquer coisa. Foi a minha primeira entrevista. Esta é a minha entrevista mais valiosa. Então liguei e fiz todas essas perguntas. Ele estava no hospital, eu estava no seminário, e eu não sabia. E eu disse, pai, eu vou cancelar o seminário, eu vou voar. Ele disse, não, termine o seminário e venha. Então, como no 2º ou 3º dia do seminário, eu liguei e o entrevistei durante 60 minutos naquela primeira noite e outros 60 minutos na seguinte. E então eu voei até lá. Mas consegui aquela gravação. Tive um pai e uma mãe tão bons. As pessoas dizem, você é tão sortudo, Brandon. Sabe de uma coisa? Há muitas coisas em que não tive sorte. Trabalhei muito, mas tive sorte com meus pais. Crescemos sem nada. Meus pais criaram 4 filhos falidos. Nós tivemos abundância.
Nós tínhamos amor e eles acreditavam em nós. E meu pai, suas 7 mensagens para mim em sua vida, que eu tento compartilhar o tempo todo. Na verdade, é o meu post no Facebook mais compartilhado de todos os tempos. Este post, cada vez que eu coloco, já foi visto 30 milhões de vezes. São as palavras do meu pai. Ele disse: seja você mesmo, seja honesto, faça o seu melhor. Sinto muito, cuide de sua família, trate as pessoas com respeito, seja um bom cidadão e siga seus sonhos. Muito bom pra mim. Então é isso. Mas perdê-lo realmente me fez conectar com o resto da minha família. E assim, o medo é apenas família. Eu não quero perder pessoas que amo. Toda a minha história começou quando aprendi que a vida é preciosa. Um acidente de carro, garoto de 19 anos. Eu sei que você conhece a história, mas tenho tido uma espécie de motivação para a mortalidade desde então. Tive sorte, um garoto de 19 anos de idade, ao perceber que eu ia morrer, quero dizer, estou em pé no capô de um carro sangrando após um acidente de carro. Eu tive a morte outra vez na minha vida, e isso estava no livro. Eu falei no livro, O Poder da Energia. Tive uma lesão cerebral, destruí um quadriciclo ATV, ia a 60 km por hora, fui levado ao hospital. Eu não sabia se estava com sangramento interno, eu torci meu pulso, quebrei minhas costelas, meus ombros foram jogados para fora, um choque, concussão enorme. E o que eu não sabia até mais tarde causou muitos problemas na minha vida com o meu cérebro. Mas fiquei 3 horas no hospital, porque lá ninguém falava inglês e eu não falava espanhol. A primeira coisa quando alguém o trata é: você é alérgico a alguns dos analgésicos? E eu não consegui responder a pergunta. Nossa, eu não sei. Por isso, fiquei ali deitado por 3 horas, isto é, 16 anos depois do meu primeiro acidente, e eu estava deitado ali, e essa senhora continuou entrando e pressionando minha cavidade torácica, verificando se há sangramento interno, e eu sabia disso. E eu estava pensando: se este é meu tempo, será que eu vivi? Será que eu amei ou importei? Essa é a minha intenção depois do meu primeiro acidente de carro. Eu estava feliz com todas as respostas, mas o número... Então, eu vivi minha vida. Eu estava feliz, mas a primeira coisa em que pensei naquele momento foi em minha esposa e apenas na família. Por isso, penso, não é como se eu tivesse medos recorrentes ou temores sobre muita coisa. Só não quero perder mais ninguém que eu amo. Já perdi muitas pessoas. Há 2 dias, Jazz e eu estávamos aqui no hotel e recebi uma mensagem de uma querida amiga do colegial, que acabou de ser diagnosticada com um câncer de mama bastante grave e essas coisas. Eu simplesmente não quero perder pessoas. É difícil, mas vai acontecer. Sim, Pra todo mundo, né? É um desafio. sim, a perda do meu pai foi enorme. Isso foi horrível, sabe? Porque foi tão rápido e ele era saudável. Mas a ML apenas leva você, e estou bem com isso porque muitas pessoas conhecem minha história de segunda chance. E elas compartilham em todo o mundo. Elas dizem: cara, eu sofri um acidente, eu também perdi alguém. Eu ouço tudo isso, e é uma coisa quando você está ouvindo e está treinando ou aconselhando. É outra quando se trata do seu pai ou alguém de quem você gosta. É. E quanto à sua missão no mundo? Qual é a sua missão? E o que você queria alcançar nos próximos... Você sabe, é engraçado. É uma das coisas que você disse que provavelmente o fez gostar, eu não sei, sobre esse cara porque estou sempre martelando uma mensagem em casa. E algumas pessoas dizem: tudo que ele tem é essa história. Não é que tudo o que tem é essa história. É que eu conto essa história porque essa é a minha mensagem. Minha mensagem, quando eu conto minha história de acidente de carro, a mensagem que sai dela é sobre o final de sua vida. Você vai se perguntar se viveu uma boa vida. E então você vai se fazer perguntas para avaliar: será que vivi uma vida boa? Minha mensagem é descobrir quais são essas perguntas para você, é isso? Porque se você pudesse pensar assim, o que eu pediria? Como eu saberia se vivi uma vida boa? Você faria perguntas a si mesmo. Que perguntas você faria? Porque se você conhece suas perguntas, então você pode acordar todos os dias e poder viver intencionalmente. Então, quando você tem que responder essas perguntas, você tem um modo de cognição antes de morrer e faz as perguntas, você pode respondê-las a partir de um lugar de conexão, orgulho, coração, seja como: eu fiz, quero responder afirmativamente no final da minha vida. Vivi plenamente, amei plenamente e fiz a diferença. Foi o que eu perguntei aquela segunda vez após o acidente com o quadriciclo. E assim eu aprendi, eu ia no primeiro acidente tirar meu passaporte. Sempre que estou fora do país é quando esses acidentes acontecem, mas às vezes eu sou um pouco aventureiro demais.
Mas aprendi que, talvez, compartilhando essa mensagem com demasiada frequência, as pessoas vão... Sim, sim. Mas eu digo... É isso aí, cara. Você não pode viver com intenção a menos que saiba as perguntas que realmente vai fazer no final de sua vida. As pessoas dizem, como eu sei qual é o meu propósito? Saiba como você vai avaliar seu propósito no final. Você tem que conhecer as perguntas. Identifique 4, 5, 10 perguntas que você faria no final de sua vida para ver se você está feliz e depois acorde, olhe para essas malditas perguntas e levante. Todo dia. Faça É o que todo eu dia. faço. Essa noite, quando eu for para a cama, é a mesma coisa. 21 anos. Eu nunca faltei. Eu vou para a cama, minha cabeça bate no travesseiro e eu digo, será que eu vivi hoje? Eu amei hoje? Eu importei hoje? E não é como se eu pudesse dizer, ei Lois, todas as noites são incrível. E a resposta é sim, quero dizer, eu tenho dias ruins e me sinto muito bem com minha vida. Então essa é a mensagem que eu quero que as pessoas saibam. Descubra quais são suas perguntas. Vivam intencionalmente para que vocês fiquem felizes com elas no final. Isso é ótimo. Pelo que você é mais grato agora? Bem, tático, estou tão feliz por causa do livro. É Oh, meu bom, Deus. né? É a melhor sensação do Estou tão mundo. feliz que o livro esteja pronto. Estou super grato por isso, porque muitos de meus amigos e familiares, como onde você foi? Quero dizer, literalmente 3 anos. Gerenciamos equipes de pesquisa, o maior estudo de todos os tempos. Eu não sou acadêmico, então, para montar um livro como este, 30 páginas de recursos e citações para provar tudo com análise de dados hardcore, honestamente não era minha área, então foi exaustivo. Mas era o que era necessário para servir no próximo nível, porque eu queria que o público corporativo pudesse fazer essas avaliações e dizer, isso é mais rigoroso do que qualquer coisa que já tenhamos feito. Eu queria que os acadêmicos adorassem, queria que as pessoas que eram empreendedoras dissessem, veja o que posso fazer. Há tantas coisas comoventes que eu queria que este livro abordasse, mas também me exauriu porque era constante. Porque estou super orgulhoso de ter feito isso e grato por isso ter vindo para chegar a um livro do qual me orgulho. Sou extremamente grato pela paciência e amor da minha família neste projeto em particular. Isso me levou mais longe do que qualquer outra coisa. Na verdade, estou muito grato por ter conhecido você melhor e por esta ser a primeira conversa aprofundada com você. É divertido. Porque eu acho que você é muito talentoso em manter esse espaço para as pessoas, sua equipe também, em manter um espaço para que as pessoas sejam como, este sou eu, isso é o que você sabe sobre. Então eu sou sempre grato a Deus pela segunda chance que tive de ficar de pé no capô do carro, como eu consegui, como saber que a cada dia você se levanta e não é um balbuciar psicótico de autoajuda. É como saber que a vida é limitada e que a cada manhã você tem uma segunda chance de mostrar ao mundo mais de quem você é, respirando, dando aquele passeio com seu amor, tendo apenas isso a cada dia como um novo começo. Sinto de compartilhar isso com você agora. E quando isto sair, já terei um novo show, The Brandon Show. Eu nunca fiz isso antes como uma nova oportunidade. Sou grato pelas novas oportunidades. Penso que, neste momento, você e eu temos a capacidade de compartilhar nossas mensagens mais longe e mais amplamente do que já tivemos antes. Sou muito gratos por estarmos vivos, neste momento, quando acho que nossas mensagens realmente precisam ser ouvidas. Quando, às vezes, estamos cercados por uma sociedade cultural, a política é tão negativa. Ter uma plataforma para compartilhar algo bom neste momento, sou tão grato por isso. E qual é o hábito que você percebe que precisa de mais trabalho ou que você pode melhorar para si? Definitivamente, elevar a necessidade. Eu acho que o desafio que você tem quando você é bom é que você é bom. É como se estivesse indo tudo Quanto bem, melhor né? você conseguir, quanto mais desenvolvimento, conhecimento, mais fácil é aparecer e seguir em frente. Não é preciso se preparar tanto, não precisa praticar. É o resultado, né? Sim, porque o que quer que você vá fazer é bom o suficiente, mas o que acontece com os de alto desempenho, isso os corrói porque sabem que têm mais a oferecer e pensam, sabe de uma coisa? Isso foi bom, mas eu poderia ter conseguido mais. Os de alto desempenho não estão insatisfeitos, portanto, as pessoas que dizem nunca estar satisfeitas têm que olhar para o porquê de dizerem isso, porque não é verdade. Porque os grandes estão satisfeitos, eles estão se esforçando para ficar satisfeitos. Não significa que não estão se esforçando para a próxima grande coisa, querem se tornar melhores, mas estão felizes. Quero dizer, por significativos, quase 2 dígitos, portanto, é realmente significativo. Mas eu acho que, para mim, preciso estar constantemente me lembrando. Ok, qual é a razão pela qual você precisa ter um desempenho realmente bom agora? E eu preciso ser mais consistente sobre essa questão, por isso, estabeleci gatilhos em minha vida para fazer isso. Sempre que fico na fila, eu tenho um gatilho de linha.
Eu tenho gatilhos de porta, eu tenho gatilhos de telefone. Então, quando estou na fila, sempre digo: que nível estou agora, em termos de minha presença e energia? Escala de 1 a 10. 1, eu não presto, estou morto, não estou nem vivo, nem estou me sentindo grato. 10, eu estou estou vibrante, estou alegre, e aqui estou eu. Eu me avalio consistentemente sobre isso e me retoco como se eu quisesse sentir que é necessário ser grato. Eu quero sentir que é necessário ser grande. Quero sentir que é necessário fazer o meu melhor, mas isso não se consegue sem lembretes. Portanto, é preciso criar alarmes ou gatilhos, ou o que for preciso para que você tenha isso. Mas eu sei que, após a pesquisa, não entendi como. Quer dizer, você está falando de cada atleta para cada alto CEO. Isso é o que eles fizeram, e eu não encontrei isso. Você verá todas as perguntas que fiz a eles no livro. Eu realmente tive que buscar na psique deles. E nós descobrimos que, eu pensei, é uma coisa que eles realmente, quero dizer, mas todos eles fazem. Então, isso me inspirou. Eu vou aumentar a minha necessidade, vou praticar tudo o que está no livro para subir um pouco mais alto. Gostei disso. E qual foi a primeira coisa que aumentou na necessidade em termos de negócios, relacionamentos ou saúde na sua vida? Eu diria que vou aumentar a necessidade provavelmente neste momento de minha vida, compartilhando mais. E conversamos sobre isso esta manhã, porque não era necessário, fiz todo o meu treinamento de carreira. Aqui está um problema, você está lidando com o desapontamento, você está lidando com o estresse, você teve uma briga com o seu companheiro, você não se sente totalmente carregado, você não se sente como se estivesse contribuindo. Aqui está a resposta, passo 1, 2, 3 e 4, porque eu sabia disso pela pesquisa ou pela minha experiência como coaching. Mas não compartilhei muito disso e provavelmente preciso ler seu livro, Masculinidade. Talvez haja algo lá, eu não sei. Portanto, não senti que fosse necessário compartilhar Brandon. Por isso, estou demonstrando coragem. E espero que ao fazer um show chamado The Brandon Show, porque sinto que, para mim, é possível fazer isso sem sentir que deveria levar um soco na cara. Vou ter que demonstrar a coragem de, como se eu fosse aumentar uma necessidade de compartilhar mais. Vai ser a sua propriedade, certo? Tenho últimas perguntas para você, mas antes disso eu quero saber se você tem alguma pergunta para mim ou qualquer coisa que você gostaria que eu tivesse feito até agora. Alguma coisa que eu deseje? Não, cara, isso é fantástico. Agora, uma pergunta para você. Em qual desses hábitos você mais trabalha? Cada um deles, mas eu penso em coragem. Ser corajoso para dizer o que eu penso, para fazer as coisas certas e não me conter de forma alguma porque tenho medo de ferir alguém, ou tenho medo de perturbar a situação, eu tenho medo de parecer mal, o que quer que seja, qualquer coisa que seja o meu medo naquele momento. Então eu acho que a coragem. E eu diria que necessidade a próxima é como um desafio constante para mim mesmo, estar preparado para situações, porque muitas vezes eu simplesmente vou ao palco e fico pensando, eu realmente não preparei nada, estou 10 minutos adiantado, o que é que eu faço agora? E aí eu simplesmente descubro, porque já tivemos tantos representantes, você é melhor do que eu no palco. Mas é como se eu tivesse 8 repetições, 8 anos de treinamento, eu posso fazer muito bem, porque eu já sei 80% do que vai me trazer um bom Tenho resultado. uma dica para você sobre isso. Conhecendo o seu trabalho, legado, aqui está o seu desafio. Seu gatilho nos bastidores. Cada vez que você anda no palco, você diz: se esta filmagem for a minha última. É uma boa, gostei dessa. É um lembrete. Como tem que aparecer, né? Eu faço isso toda O vez que que tem eu... que dizer, como vai se apresentar. Porque às vezes eu não estou preparado, como você. Quero dizer, eu atingi 5 cidades, mas aqui estão 20 mil pessoas nesta arena. Aqui estão 2.000 no meu evento, $1.000 por ingresso. A expectativa é uma loucura, por isso tenho que estar preparado para as vezes. Mas às vezes não tenho que estar preparado, porque é algo que estou fazendo por outra pessoa. Portanto, é fácil aparecer e não dar, porque o legado é muito importante para você. Isso é grande. Mesmo que você não esteja preparado, será a última filmagem para sempre. Bom, É bom, você dá seu melhor, você dá o melhor de si. Isso seria, bom. Então, as últimas duas perguntas. A primeira se chama As Três Verdades. Você já escreveu muitos livros, já teve best-seller número 1 no New York Times, já vendeu milhões de cópias, já fez Brandon Show. Agora, tudo que você quis fazer, você criou. Esse é seu último dia aqui. Daqui a 70 anos, na teoria, você já fez tudo. Todo sonho, qualquer aumento de necessidade, você fez e você alcançou.
e não tem mais nada para fazer. Você conquistou tudo que você quis e, por alguma razão, tudo foi apagado. Cada pedaço de conteúdo que você colocou lá fora, todos os seus seguidores, não tem mais nada para ver de você, Ficção nenhum científica? livro, no fotos no Facebook, no Instagram, e você tem um pedaço de papel, uma caneta para anotar suas verdades finais e seria sua mensagem. É a única coisa registrada que as pessoas vão ter sobre você. Eu tenho ideia do que você poderia dizer, mas o que seriam para você essas três verdades? Bem, vou lhe dizer, mas depois vou responder de uma maneira diferente também. Perfeito. Para mim, seria viver, amar, importar, considerar, e seria algo em torno dessas verdades, porque no final de sua vida, o que eu achei difícil de dar perspectiva a isso, mas há 20 anos eu venho dizendo às pessoas para encontrarem essas perguntas, e não importa o quê. Eu não sei se você sabe disso, mas eu fui voluntário em hospícios por uma década. Tenho estado com muitas pessoas em seus últimos momentos, semanas e meses. Já passei muito por isso na minha vida, porque queria ver se o que vivi naquele carro era o que as outras pessoas vivenciariam também. Em alguns aspectos foi, de certa forma, no final. Todos nós queríamos saber se eu vivi, como foi, se eu amei e se foi importante. Mas esperamos que isso não seja apagado. Mas se está relacionado com a grandeza, eu digo, número 1, como se as verdades fossem saber que, fora delas, a verdade é que a vida nunca será alegre, a menos que você traga a alegria. E eu realmente me sinto assim. Tantas pessoas estão esperando para ter felicidade e eles estão apenas... Eles estão esperando para gostar, bem, talvez quando o meu chefe se soltar, eu me solte, ou quando ele estiver vulnerável, eu estarei vulnerável, ou é como se estivéssemos esperando por algo. Eu sou como, sua vida nunca será o que vai ser a menos que você traga aquela coisa. Para mim, quero ser mais ousado em minha vida. Esse era um dos meus objetivos, porque eu não era isso. Eu não era aquele cara que gostaria apenas de sair e fazer as coisas que faço agora. Então, eu fiz ouro. Eu era ousado. Ousado é uma intenção. Coloquei como alarme no meu celular. Meu alarme tocava 3 vezes ao dia. O ousado apareceria. Eu me condicionei durante 7 anos para ser mais ousado, porque eu queria isso. Eu tinha que aprender a trazer isso. Portanto, o que quer que você queira na vida, você tem que trazer. Eu diria número 2, honrar a luta. Como tantas pessoas lamentam as dificuldades e odeiam, e eu diria que o que se aplica ao ódio morre rapidamente. Você tem um sonho e odeia o processo, você aplica o ódio ao processo, o sonho vai morrer. Então, tenha muito cuidado com o que você coloca ódio ou coisas, e a maioria das pessoas faz isso com dificuldades. Eu sempre vi dificuldades como se eu fosse honrar esse processo, uma espécie de mentalidade de samurai. É como se eu fosse honrar que isso é difícil, porque é exatamente isso que é necessário. Então, a última verdade seria que você nunca se sentirá bem com a vida, a menos que sirva e se conecte com outras pessoas. Porque você pode fazer os dois primeiros, mas se não estiver servindo e se conectando com outras pessoas, você nunca se sentirá bem com a vida. Você pode ter uma boa vida. Ter uma boa vida, você poderia ganhar muito dinheiro, tirar proveito das pessoas. As pessoas fazem isso. Mas você nunca se sentirá bem com a vida, a menos que sirva e se conecte com outras pessoas. E uma das coisas e coragem que descobrimos na pesquisa veio à minha mente. Continuamos cavando sobre coragem. A coragem, em última análise, vem da curiosidade, o que é uma coisa tão estranha. Eu também não sabia disso. Mas você não pode se conectar corajosamente com outras pessoas, a menos que você esteja curioso sobre o que eles pensariam sobre isso. Ou eu estou curioso sobre eles. Você nunca tentará algo novo, a menos que esteja curioso para saber como isso vai acabar. Você não iria atrás do ouro ou das estrelas e tal como, estou curioso se eu posso fazer isso. Como se você tivesse que perguntar isso é possível. E acho que parte do próximo domínio das pessoas é ficar mais curioso sobre o que acontece se você servir em um nível maior, porque a verdade é que você nunca está se sentindo bem com a vida, a menos que você o faça. Aí está. Então, comprem o livro Hábitos de Alta Performance. Você encontra na Amazon, Barnes Noble ou Sim, Brandon.com, correto? absolutamente. Brandon.com? @Brandon ou @Brandon Burchard nas redes Brandon sociais. Bouchard em todas as Ok, em redes. todas as redes sociais. Então, você está conquistando o mundo, meu amigo. É muito bom estar conectado com você e aprender mais sobre tudo que você está fazendo. É muito legal. Estou aqui para te apoiar. Obrigado. E a pergunta final é: qual a sua definição de grandeza? Eu odeio essa pergunta. Já ouvi muitos de seus convidados respondendo isso. E eu não tenho certeza do que diria sobre isso, mas acho que... Eu escrevi um pouco sobre isso no Manifesto da Motivação, porque eu pensei, o que é isso? E acho que é alcançar seu próprio senso de liberdade pessoal. Eu defino
Eu defino a liberdade pessoal como a capacidade de ser você mesmo plenamente e a capacidade de perseguir coisas que são profundamente significativas para você. E é aí que você encontra a liberdade. Essa é a minha definição. Mas acho que se você chega ao fim de sua vida como eu vivi livremente, ou amei livremente, ou fiz minhas coisas, era como quando você sente, você está vivendo a sua própria liberdade pessoal, o que quer que isso signifique. Eu acho que isso é mágico. Portanto, não sei se tenho a resposta para todos os outros, mas para mim, é quando me sinto livre na vida, é quando eu estou sendo eu mesmo plenamente, estou fazendo coisas com as quais me preocupo profundamente. Assim, neste momento, sinto-me livre neste momento. Isso é ótimo. É assim que eu diria. Aí Estou está. sendo eu mesmo e amo o que estou fazendo agora, me sinto ótimo. Claro, com certeza. Aí está. Brandon Obrigado por me Burchard. receber. Muito obrigado, cara. Se você pudesse fazer um mau investimento, ainda assim seria melhor do que gastos inteligentes. Realmente não sei nada que possa ser tomado como gasto inteligente. Quando se gasta dinheiro, não se recebe um investimento. E quando você investe dinheiro, pelo menos você tem uma chance. Ao menos você recebe uma dedução fiscal.